Dicas práticas, histórias inspiradoras e conversas bem francas sobre essa jornada. Vamos compartilhar experiências, conselhos de especialistas e alinhar tudo com a rotina bem louca que a gente vive. Tipo AC/DC, sabe? Antes da maternidade, antes das crias e depois das crias. É mais ou menos isso. Então, junte-se a nós toda semana. Esse é o lugar perfeito para as mamães e para as futuras mamães se conectarem, aprenderem e se inspirarem. Sejam muito bem-vindas. E hoje a gente vai falar com a nossa querida Ângela. A Ângela é enfermeira obstétrica, né, Ângela? Exato. E é um assunto que, como a gente veio na semana passada falando sobre o parto normal... tô grávida e agora, com a doutora Tatiane, né? E a gente quer seguir uma linha cronológica. Então, tô grávida. Aí a mulher vai estudar tudo sobre a gestação, aquele monte de perguntas que faz pro obstetra e tal. E a próxima dúvida a primeira grande dúvida é em relação ao parto. E quando a gente fala de parto, a gente sempre pensa, né? Vou ter uma doula. E isso é um paradigma muito grande, né, Ângela? E eu resolvi te chamar justamente para a gente quebrar um pouco isso. O que é uma doula? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma doula para uma enfermeira obstétrica? Por que eu preciso dessa profissional? Né? E a gente acha, às vezes, que a doula está só relacionada ao parto normal, ao parto natural. E isso não quer dizer, não tem nada a ver. A gente pode muito bem ter uma doula numa cesárea. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a tua profissão linda e a gente vai deixar desenrolar o assunto. Boa noite, meu nome é Ângela, como você já sabe, Ângela Gasparotto. Eu sou enfermeira obstétrica há 27 anos e o parto natural sempre foi assim minha alternativa de ir cada vez mais para o parto natural. Embora eu me formei na época que o parto era completamente técnico, eu diria que seria um parto anormal na minha época, né? E a humanização do parto, ela existe já tem alguns anos, já tem profissionais de mais de 20 anos na humanização. E na época que eu me formei, o parto ainda era... Quem era da humanização era louco. Tá? Depois eu passei por isso, quando eu fui para a humanização. E como eu era uma pessoa muito técnica, eu continuei com uma visão de humanização, mas ainda com uma visão técnica. Aí, em 2010, eu assisti uma palestra, e nessa palestra foi falado sobre humanização, foi onde eu falei assim, meu Deus, onde eu estava, que eu sou uma pessoa totalmente desumana na minha profissão, que eu amo tanto. E aí, o que mais se ouvia falar era sobre doula, e eu não sabia o que era doula. E é doula. E como eu sou uma pessoa muito curiosa, nada que eu fiz foi apenas uma linha de Google. Eu sempre fui lá estudar e ir para um congresso. Eu vi um curso de doula e fui fazer esse curso de doula. Me matriculei no curso sexta-feira e no domingo já era uma doula. E aí eu fui descobrir quem é essa mulher, a doula. A doula é uma mulher que serve... A primeira coisa que eles te ensinam é isso, é uma mulher que serve, é uma mulher que dá um apoio Inclusive, doula emocional. Em grego é isso, né? Mulher que A serve. mulher que serve. E todo o curso foi baseado até mesmo nas histórias bíblicas que Isabel teve Maria como uma doula para ela. Porque, como você falou, a doula não só faz parte do parto normal. Ela está na gestação, ela está no parto e ela está no pós-parto. Então, é esse apoio da mulher, ela está muito sozinha, alguém para segurar a mão, alguém para orientar ela. E com o tempo, na época que eu fiz em 2010, você poderia ser uma doula, sendo a cunhada, uma irmã. Não existia uma cobrança do estudo técnico. Não era uma profissão. Não. Ainda ela não foi regulamentada como doula, mas era uma mulher que servia. Então, as mulheres que não tinham condições tinham o direito de ter essa mulher, mas ela não sabia que era o nome de doula, né? E aí começou-se muito. Então, as pessoas gostam mais de nome de doula do que enfermeira obstétrica ou parteira. Então, virou uma coisa de modismo. De 2010 em diante, começou-se, né? Eu achei que foi crescendo, a humanização foi ganhando os rumos. Eu achei que Rio Verde andou bastante em relação a isso. Quando a gente começou em 2010 no SUS, falar sobre doula, falar sobre enfermeira obstétrica, de parto humanizado, de lá para cá foi só crescendo. Quando a gente veio e falou sobre isso, eu usei os primeiros nomes que eu pensava que o pessoal da humanização era loucos, né? Porque respeitar a mulher sem comandar a mulher, então a gente tinha que colocar no outro patamar. Na verdade, é muito louco, né? Se tu for analisar a história, porque assim,
Lá nos primórdios da existência humana na Terra, a mulher paria. Pronto, sem ninguém. E a mulher, ela sempre teve essa ajuda, ela sempre teve um apoio. Sim, sim, mas eu falo assim, questão de humanização. Olha o ponto que a gente chegou. A gente tem que humanizar Novamente. a coisa mais humana que pode existir no mundo, que é um parto. Não existe nada mais humano do que um nascimento de uma criança, mas ok, precisamos agora trabalhar com a humanização. Então, a mulher veio, né, ela paria, aí de repente ela passou a não ser mais a protagonista do próprio parto. E é engraçado tu falar que tu percebeu isso em 2010, porque foi em 2010 justamente que o Brasil virou a chave e começou a ter mais cesáreas do que partos normais. Então, é uma cultura realmente que vem aumentando, vem crescendo, que tem gente que fala muito, mas é porque é ciência. Não tem nada a ver com ciência. O parto normal diminuiu em relação à cesárea única e exclusivamente por conforto médico. Hoje o protagonista é o médico, não é mais a mulher. A gente sabe disso, né? Porque se a pessoa estudar um mínimo e atrás um mínimo, ela vai ver dados e mais dados e o porquê que cientificamente é comprovado que o parto normal seria o melhor para a pessoa. Mas, enfim, a pessoa, antigamente, a mulher nascia, tinha a doula e tal, nananã. Começou a robotizar tanto, levar tanto para um centro cirúrgico, ser tão normal fazer uma cirurgia, porque, na verdade, a cesárea é uma cirurgia, deveria ser usada para intervir num caso de algum problema, né? De alguma intercorrência, ou enfim. Aí foi tudo tão robotizado, foi tudo tão levado para o centro cirúrgico, que agora tem que fazer esse movimento reverso de tentar humanizar de novo e trazer de novo a mulher como protagonista do próprio parto. E o mais difícil as gerações de mulheres que vieram, que são de 2010 para frente, elas já têm isso como se fosse uma bobeira. Ter uma doula, eu lembro que, inclusive, no meu trabalho de parto, que tu estavas presente, e a gente acabou indo para uma cesárea, eu ouvi de uma das pessoas no centro cirúrgico, que meu marido é anestesista, cesarista, né? Então, assim, eu lembro que eu estava muito constrangida com o tanto que eu já havia gritado no meu trabalho de parto. E eu falei assim, nossa, coitado do Thiago, ele vai sofrer muito, o pessoal vai rir muito dele, né? Depois, fazendo piadinhas do tanto que eu gritei. E uma pessoa falou assim, não, isso pra gente é normal. Vão rir de fotógrafo, doula, nananã. E eu, gente, como assim? Vão rir de fotógrafo, doula. Registrar o momento mais importante da minha vida, que é o nascimento da minha filha. Ter do meu lado uma pessoa que me deu todo o suporte e apoio para eu conseguir chegar até ali. E eu só consegui chegar até ali porque eu tive esse suporte e apoio. Eu teria desistido muito antes. E não só por dor, por falta de conhecimento técnico, por falta daquela força, daquela massagem, do agora levanta, agora vai acontecer isso e isso. A pessoa que conhece as etapas do trabalho de parto sabe o que é esperado, o que pode acontecer dali para frente, né? Então, é impressionante como, com o passar dos tempos, a ciência evoluiu, mas parece que o parto regrediu, né? Que nem você falou, vamos voltar. Em 2010, eu descobri que eu era desumana no meu atendimento. Então, a gente, quando vai estudar em relação ao parto normal, a gente destruiu o parto quando levou ele para o hospital. Então, as mulheres pariam em casa. E hoje você fala em um parto. Em casa existe um caos ainda, porque a medicina toma conta, a cesárea toma conta da cultura do nosso país. Se você for os grandes países, né, a mulher pare onde ela quiser e não tem nenhum preconceito com a escolha da mulher. Casa de parto, um parto domiciliar, um parto hospitalar. E eles têm uma cultura muito grande ainda de ter parto desassistidos. Se você vê as grandes filmagens, eles são desassistidos, estão um casal, porque eles se preparam para o parto. Mas e o que a gente deixa eu só terminar essa conclusão. A gente se despreparou, a gente não tem mais preparo para o parto. Entrou na nossa cultura cesárea e que o parto é perigoso e que precisa ir para uma cesariana. Aí onde entrou as doulas e a enfermeira obstétrica para resgatar o parto natural. Então, a mulher precisa aprender a confiar que ela dá conta. A mulher precisa ser de novo dona do parto, né? Se empoderar uma mulher e ela acreditar. E ainda o avanço da medicina é muito grande, porque os próprios profissionais de saúde que não trabalham com parto é contra o parto natural. É pediatra, é neonatal, é obstetras que já vão para a linha de cesárea já contra o parto natural. Então, a gente luta contra um sistema
cultural e o sistema da medicina, do patriarcado, onde coloca-se que a mulher é inferior. Então, desde o momento que a mulher saiu de dentro da casa e foi para o hospital, começou intervenções. Aí ganhou-se a violência obstétrica. Aí veio. Quem inventou os procedimentos para acelerar o parto foi o homem. Quem manda no corpo da mulher ainda, quem dita leis é homens. Né? São os homens de jaleco brancos que mandam no corpo da mulher. Então, foi colocado fórceps, foi colocado ocitocina, posição da mulher. Então, foi tirado tudo que era da mulher. E uma das coisas principais foi separando a mulher do marido, separando da irmã, colocando ela isolada. Agora você vai parir e vai parir rápido. Então, foi vendo que parto demorado dava alguma complicação ou não queria esperar esse parto demorado e aí entrava com intervenção. Aí ganhou-se o nome de violência obstétrica, que foi as próprias mulheres que lutaram contra essa violência obstétrica. Eu falo que todas as mudanças que ocorrem para ter de novo um parto natural é a luta da mulher. Quando tem um profissional que luta, é muito fácil descartar ele, ou dizer que ele é louco, ou tirar ele do sistema. Então, a mulher luta. E eu vejo que em Rio Verde que as mulheres lutam, embora a cesárea é muito grande, mas tem muitas mulheres que estão lutando pelo parto natural, né? Então, foi aonde que entrou doula, enfermeira obstétrica. Não há parto sem elas. Eu falo que o sistema joga excesso de exame, excesso de ultrassom, a falta de espera, e se coloca muito a mulher como se o corpo da mulher fosse causar um mal para aquele bebê. Olha, você não pode passar dessa idade gestacional que você está passando do tempo e seu bebê vai morrer. Então, eu escuto isso de pediatras, eu escuto isso de obstetras, e não investigam a mulher. A mulher e o bebê estando bem, pode se prosseguir, né? Ninguém vai colocar em risco aquela mulher para dar um parto natural. Então, a gente ainda tem uma estatística muito grande, esses profissionais estão crescendo para isso, embora existe ainda, as pessoas não entendem o que é uma doula, não entendem o que é uma enfermeira obstétrica. Existe uma confusão muito grande. Às vezes as pessoas falam para mim, você é uma doula? Eu fiz o curso, mas eu não gosto de usar o nome de doula porque eu acho que confunde a cabeça da mulher. Por quê? Uma enfermeira obstétrica, ela é um profissional técnico. Ela fez uma faculdade de enfermagem, ela fez uma especialização. Eu fiz 4 anos de faculdade, 2 anos de especialização para me ter o título de enfermeira obstétrica. Quanto tempo eu gastei para ter um título de doula? Sexta, sábado e domingo, 3 dias. E o que eu aprendi? A apoiar a mulher, a fazer uma massagem na mulher, a aromoterapia, a fazer o desenho da placenta. Então, a gente aprende a ter um suporte emocional. Me ajudou o curso? Me ajudou a olhar para a mulher mais. Quando a gente se forma como profissional, a gente gosta ver exame, ver né, a parte técnica. Do sistema todo. Sim. Então, a gente precisava se humanizar novamente para poder dar uma assistência humanizada para uma mulher, entendeu? É bacana tu falar sobre a profissão, porque tem um projeto de lei, o projeto de lei 3.946 de 2021, que ele regulamenta essa profissão. Ele já passou no Senado, ele está na Câmara agora dos Deputados, e ele prevê, inclusive, a presença de doulas nas maternidades e estabelecimentos públicos e privados, né? Então, assim, igual antigamente, em 2010, era um curso de um final de semana. Sendo aprovado esse projeto, elas precisam ter mais do que 18 anos, né? Ensino médio completo, um curso de dolagem de pelo menos 120 horas, se eu não me engano, e aí vem depois todas essas outras coisas, né? A aromaterapia, a cromaterapia, massagens para alívio de dor e tal. Então, assim, realmente estão buscando, né? Eu acredito muito nesse... Profissionalizar, né? Exato. E tem um projeto de lei também que está estabelecendo o direito legal de gestantes de ter uma doula. Por quê? Volto a falar. Em relação a parto normal e cesárea. Meu marido, anestesista. Já tive várias amigas ou conhecidas ou pessoas que chegaram até mim e falaram: nossa, eu não esqueço do teu esposo na minha cesárea, porque ele foi tão querido, ele botou a mão na minha cabeça e falou que estava tudo bem, que estava tudo tranquilo, que já ia nascer, que não sei o quê. E aquilo ali impactou a mulher de tal forma. A mulher está num centro cirúrgico,
ela tá nua, ela tá perante pessoas que ela nunca viu na vida, ela tá ansiosa com aquela situação, é o filho dela que tá nascendo, ela tá na frente de um monte de estranhos. Então, olha só, um toque na cabeça e falar, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, já muda completamente a maneira que essa pessoa vai para essa cesárea. Você imagina poder ter uma doula ali do lado que vai explicar para ela o que vai acontecer, agora vai acontecer isso, agora vai ser assim, tá tudo bem, você vai sentir que vai mexer, você não vai sentir dor, você não... Então, assim, eu acho muito bacana isso, esse direito da mulher de ter uma assistência de doula, porque é, sim, não só no intraparto, mas no pré-parto, no intraparto, no pós-parto também, porque a doula vem para informar, ela vem para trazer informação, ela vem para ajudar, para dar esse suporte físico, esse suporte emocional, esse suporte que a mulher precisa tanto. Aí agora entra numa outra questão, né? A doula pode intervir, ela pode fazer, tipo assim, eu estou num trabalho de parto, a doula pode vir e fazer um toque vaginal, por exemplo? Não, não pode. A doula não tem uma responsabilidade técnica sobre o parto. Ela não pode ajudar com indução medicamentosa com o paciente, que às vezes a gente vê isso, e às vezes é um lado que a doula está se perdendo. Eu trabalho muito bem com as doulas, mas eu já tive problema com doulas de fazer a cabeça da mulher querer mais exames, querer mais coisas, e atrapalhar a ligação dela com o profissional que ela escolheu para assistir o parto, né? A função da doula é dar esse apoio emocional para essa mulher, a suportar essas horas. Ela é um alívio de dor, porque às vezes a mulher tem mais dor por ela estar perdida nisso. A mulher tem a escolha de contratar. Se ela tem dinheiro, eu falo, contrata então enfermeira obstétrica, contrata a doula, contrata o médico, tem uma equipe enorme para você. Mas se não, hoje tem a escolha. Quem você quer para o seu parto? O acompanhamento de uma enfermeira obstétrica ou uma doula. Bom, a doula ela está ligada a isso, ao suporte emocional, a estar presente, a ajudar num banho, a secar, a usar a aromaterapia para essa mulher. Ela hoje tem, como ela está tendo mais estudos, ela sabe alguns processos da técnica, alguns mecanismos do trabalho de parto. O que ela pode? Orientar sobre o trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, as coisas que vai acontecer, o que pode acontecer com essa mulher no trabalho de parto. Vômitos, cocô, essas coisas. São essas as orientações que uma doula pode dar. Tanto para a gestante, no trabalho de parto ela pode atuar, como ela pode atuar no pós-parto, ajudando a mulher emocionalmente, né, nos casos de baby blues, ou tem umas que estão fazendo curso de aleitamento materno, virando consultora de aleitamento materno, que também encaixa aí. Mas, um outro detalhe, a doula não pode ficar segurando até 10 centímetros em casa num expulsivo. A partir do momento... não é dela. Não é dela. A partir do momento que o trabalho de parto começa a ser ativo, essa mulher precisa estar no hospital. Ela precisa ou do suporte de um hospital, ou de uma enfermeira obstétrica ou de um médico, fazendo a ausculta do batimento cardíaco do bebê. A doula também não pode fazer, não né? pode. Nada técnico. Nada. Ausculta, Ela ferir não pode pressão, ver uma pressão, ver uma temperatura. A parte tudo técnica, ou nenhuma. enfermeira obstétrica, ou é um obstetra. Exatamente. Entendeu? Então, por isso que eu não gosto de usar o nome junto, porque daí vai falar, mas a minha doula, ela fez toque em mim. A minha doula escutou o batimento cardíaco do meu bebê. E a outra doula não faz isso. Então, acho que existe uma confusão muito grande. Eu optei por não usar os dois nomes junto, porque as minhas características são de... Mas é bacana até a gente explicar, porque muita gente não sabe que existe essa diferença. Existe. Porque, por exemplo, antigamente, as mulheres tinham as parteiras. E o que se entende? Que a doula substitui a parteira. E, na verdade, não é. Não. A parteira ela foi substituída hoje pela enfermeira obstétrica, pelo obstetra, pelo pediatra, pelo anestesista. Exato. E mais uma série de profissões que foram criadas a partir da parteira. A doula não está entre elas, mas faz parte também. É importante tanto quanto, acredito eu, que tanto quanto num trabalho de parto, a presença de uma doula. Porque o obstetra não vai te dar o suporte emocional, o pediatra não vai te dar o suporte emocional. O anestesista, o papel dele não é te dar um suporte emocional. Então, se tu tiver condição de ter uma doula, uma pessoa que vai estar ali, que entende, aquele é o ambiente de trabalho dela, né? Isso eu acho que faz total diferença para a mulher se sentir mais tranquila. E eu acho que até favorece o trabalho de parto, ou a cesárea, enfim, não vem ao caso, né? Exatamente.
O serviço da doula é orientar essa mulher e não jogá-la contra uma equipe. Às vezes acontece esse desamores dentro da unidade, por isso que teve alguns lugares que foi impedido a doula de estar entrando, porque começa a entrar na conduta. Não é função da doula entrar na conduta médica, e sim ter orientado essa mulher. É lógico, protegê-la de uma violência obstétrica, sim, mas é mais a função do marido, porque o marido não é um acompanhante, ele faz parte do parto, então ele tem livre acesso desse parto. Nós temos um país que tem esses problemas com o parto normal, com o parto domiciliar, mas nós somos um país que vai subir no mapa, nós temos parteiras tradicionais ainda. As parteiras tradicionais existem ainda. Qual a diferença da parteira moderna e a parteira tradicional? A parteira moderna estuda, ela tem uma faculdade. A tradicional, ela aprendeu com a tradição. Se ela fez um estudo, ela não é tradicional. E nós temos muitas parteiras tradicionais. As ribeirinhas, ninguém vai para cuidar das ribeirinhas. Então, as parteiras tradicionais, que agora no último dia 5 de maio, elas foram consideradas como patrimônio nacional, as parteiras. Então, elas existem ainda, tanto tradição Mas aí, Ângela, como profissional. a gente entra numa situação que eu acho que é o que mais pega, tá? Numa hora de uma mulher fazer uma escolha. Porque hoje em dia, parto virou escolha. Você pode escolher se quer cesárea ou se quer parto normal. Sim. E hoje em dia, no Brasil, em torno de 90% dos partos são cesárea, tá? A indicação da Organização Mundial de Saúde é de 15%. A gente tem 90%. De 2010 para frente, em 2010 foi quando deu a virada, que eu te falei, passou a ter 50%, 56% de partos cesárea. Hoje, enfim, 90%. A questão que eu acho que mais pega, que o profissional obstetra usa para argumentação em relação ao parto normal e a cesárea, principalmente, que eu estou falando de parteiras, e se tiver uma intercorrência? Bom, a intercorrência, por exemplo, no parto domiciliar com enfermeiras obstétricas, a gente é preparado para emergência, tanto neonatal como da mulher. A gente não vai só com uma tesoura queimada no fogão, como era antigamente, né? Então, a gente vai com material de hemorragia, a gente vai com preparo, até fazer uma transferência. E a mulher que vai para um parto domiciliar é uma mulher de baixo risco, né? Então, esse ano, o Corém, ele colocou lei, Corém e o COFEM, existe uma lei do parto domiciliar, ele é nosso, ele existe, e ele não é irregular, né? Então, é uma mulher de baixo risco que vai para um parto domiciliar. Não é qualquer pessoa que pode parir em casa. Não. Tem critérios para poder estar parindo em casa. Bacana. E você tem que estar preparada tanto para a reanimação do bebê como para a conduta da mãe. Então, a gente leva o anti-hemorrágico, a gente leva um soro, a gente leva oxigênio. Então, a gente leva algo que a gente pode socorrer essa mulher. Que nem a gente teve casos de hemorragia, ter que reanimar bebê, mas a gente conseguiu resolver isso em casa. Então, não é sair da faculdade e vou para um parto domiciliar. Então, você precisa ter uma experiência para poder fazer conduta que pode ter uma complicação. Mas lembre-se, se é uma mulher de baixo risco, a complicação dela é muito pequena, né? De estar acontecendo. Então, existe uma preparação. Não é só vou com a fé e a coragem. Não, a gente vai equipado para se tiver alguma emergência. Mas sabe o que me lembrou agora, tá falando isso? O sistema público na Inglaterra, NHS, se eu não me engano, eles trabalham com enfermeiras obstétricas nas maternidades, né? Vamos supor que assim, temos aqui uma grande rede, 30 mulheres em trabalho de parto, tem 30 enfermeiras obstétricas, tô supondo, tá? Um número. E tem mais ou menos uma média de 2 a 3 médicos de plantão. Então, o médico ele é acionado quando a enfermeira obstétrica percebe alguma necessidade da intervenção médica. Caso contrário, quem realiza o parto é a enfermeira obstétrica. Exato. Entendeu? Então, a assistência dos pais lá fora é a enfermeira obstétrica que faz. Na verdade, é o que a gente pensa em colocar aqui. No Brasil existe um ego e existe
um sistema financeiro muito grande em relação aos partos, né? Excesso de cesariana, excesso de dinheiro, excesso de paciente rápidas. Quanto tempo dura uma cesariana? Super rápido, né? Que o médico abre e fecha, é muito rápido. Quanto tempo dura um parto normal? Você fica com uma paciente 3 dias? Às vezes, uma semana, você vai rolar, não vai rolar? A minha agenda do final de semana foi totalmente desfeita, totalmente presa por causa de parto. Então, na verdade, os médicos não querem mais ficar presos. É o que eu falei no início, né? Tirou o protagonismo da mulher e passou o protagonismo para o médico. Exato. Né? Existe um ego muito grande. E em vez do médico se associar à enfermeira obstétrica para o parto acontecer, existe uma disputa daquela mulher. Em relação no Brasil, né? O que é difícil, que é lá fora é uma aliança, aqui dentro não é. O parto é totalmente fisiológico, então uma enfermeira sabe lidar com o parto fisiológico. Você já pensou fazer 6 anos de medicina, mais especialização, para ficar controlando um parto fisiológico? Eu preciso dele numa intervenção, eu preciso dele numa distócia, numa cesariana que eu não posso fazer, numa hemorragia e algo grave. Então, se esse médico ficasse somente para as intervenções, eu teria muito mais médico à disposição dentro de uma emergência do que ele controlando o que uma enfermeira obstétrica está fazendo naquele momento. Então, eu acho que falta um amadurecimento profissional no Brasil, e isso não é só no Brasil, nos países de terceiro mundo isso acontece. Eu ia falar que no ranking o Brasil e o México são os países que têm mais cesáreas em função exatamente disso. Então, existe um respeito lá fora com a enfermeira, existe um respeito à parteira, existe um respeito ao parto. Então, por exemplo, se uma pessoa lá fora, eu quero que a minha parteira assista o parto e chame o médico, se eu quiser, no parto, isso acontece. No Brasil, não, você tem que pedir autorização para você entrar e você vai conseguir levar aquela mulher conforme o médico leva. A enfermeira obstétrica aqui no Brasil tem que pedir autorização para entrar. Exatamente. Por isso que muitas enfermeiras fizeram o curso de doula, porque hoje existe uma lei que faz com que a doula possa entrar dentro do hospital, e existe uma restrição ainda com a enfermeira obstétrica. Não faz sentido nenhum. O Brasil, ele anda na contramão do parto, né? Então, quando você consegue subir um parto, sobe de novo. Nós fomos recordistas de novo de cesariana no ano passado, isso subiu novamente. A pandemia também fez subir os recordes de cesariana, porque a nossa cultura é que uma cesárea é muito melhor. A cultura é que você não quer acompanhar um parto natural. Ou se hoje tem a humanização de parto, que o Rio Verde começou a trabalhar com essa humanização de parto, existe uma regra. Olha, pode acontecer o parto até com tantas semanas de gestação. Então, eu falo que a gente ainda vive um parto fake. E é tão engraçado que no meu trabalho de parto, eu não sei se tu lembra, um dos poucos momentos que eu estava ali lúcida, lembrando de tudo, uma das moças do hospital entrou para assinar alguns papéis, eu não lembro o quê, e eu estava lá na banheira, morrendo de dor, e ela perguntou, vai demorar muito? Nossa, aquilo ali me apertou um gatilho de raiva na hora, porque tipo assim, vai demorar o tempo que tiver que demorar. E aí eu não queria ver o que vocês iam responder, porque se vocês respondessem que sim, me desmotivaria. Se vocês me respondessem que não, às vezes eu ia estar com medo de, tá muito... Eu não queria aquela pergunta no meu trabalho de parto, porque para mim não interessava se ia demorar. E é isso, é o sistema te perguntando, vai demorar? Exato. Vai não sei o quê? Eu lembro que a Tati comentou que já teve gente que chegar e falou assim, olha, ela precisa nascer, tem 2 horas para nascer, tá? Porque senão depois... Como assim tem 2 horas para nascer? Avisa aí pra criança, ei, criança, bora que você tem 2 horas para sair. Exato. Não faz sentido, não tem sentido nenhum. Eu observo ainda que tem um incômodo quando o parto demora, quando a mulher assume uma posição e que aquela posição vai demorar mais na nossa cabeça, a sair dessa posição, vamos para outra posição. Então, tudo é para beneficiar a equipe, não beneficiar a mulher, né? Então, nós não estamos preparados ainda para esse respeito absoluto a essa mulher, né? Ela decide ter um parto normal, ela é louca. Ela decide parar em casa, ela é mais louca ainda. Então, a violência está desde o momento que fala que você é louca. Sabe onde que mora a violência? No não saber. A mulher que aceita, assim, tirando julgamentos, tá? A minha concepção de...
A mulher que aceita um agendamento de cesárea sem sequer ter estudado sobre o benefício de pelo menos entrar em trabalho de parto, porque entrar em trabalho de parto é o bebê está sinalizando, eu estou pronto, agora eu posso sair. A maior violência é não mostrar para essa mulher, não empoderar essa mulher de conhecimento. Processos metabólicos, sinapses neurais, processos circulatórios que são simplesmente interrompidos quando você resolve abrir a barriga e tirar uma criança. E isso vai refletir lá na vida futura dela. Existe uma pesquisa que eu li, um artigo, que em torno de 30%, a cesárea aumenta em torno de 30% o risco de alergias e problemas respiratórios. Então, a pressurização da parte torácica da criança na saída do canal de parto é extremamente importante. A colonização de bactéria que essa criança vai receber na saída do canal de parto. Gente, eu falo isso com 2 cesáreas. Mas, assim, tentei, fiz o máximo, dei o meu melhor no que eu pude. Mas eu tenho conhecimento de que, sim, o parto normal seria o melhor para minhas 2 filhas. Entendeu? Então, assim, para mim, a maior violência mora nisso. No não permitir que essa mulher, no não mostrar... E aí entra o trabalho de uma doula, às vezes. De mostrar para ela artigos científicos, de mostrar para ela sobre idade gestacional, de mostrar para ela sobre o processo metabólico, sobre as sinapses, sobre o sinal de prontidão que a criança dá e a importância disso. Então, realmente, para o sistema é muito melhor uma cesárea. Vai lá, marca, toma um cafezinho, corta, tira, conversa sobre futebol, sobre o campeonato de natação do filho, conversas aleatórias, e a mulher está ali naquele momento, para ela é o momento mais importante da vida dela. Para a equipe, é só mais uma cirurgia. Por mais que seja uma equipe humanizada, tá? Não estou generalizando. Por exemplo, na minha cesárea, eu tive pessoas maravilhosas por perto, tive profissionais, a minha obstetra maravilhosa, a anestesista que estava nesse meu último parto maravilhosa, enfim. Mas ainda assim, é um ambiente frio. É um ambiente que pum, cortou, tirou, ainda conseguimos esperar para clampear, né, e tal. Tentamos fazer de uma maneira mais humanizada. Mas não tem como. Não tem como. Aquela coisa natural, aquela coisa da criança. Uma das minhas maiores dores, Ângela, não ter tido a Golden Hour. E eu lembro tanto que você forçou trazer a Martina, porque eu comecei a passar mal, comecei a vomitar ali, né, logo depois que tiraram ela, e eu até dei uma rejeitada, falei, não quero, porque eu estava vomitando. Você foi lá e pegou e trouxe, e o pessoal já queria levar ela para vestir. Qual que é a importância de botar roupa e medir uma criança, gente? Porque a produção em massa, eu quero tirar você para limpar a sala para colocar outra pessoa. E essa enfermeira aí é bobeira. Essa doula que você contratou é bobeira para fazer esse tipo de serviço, porque não vê que o nascimento é único, eles vê como uma coisa em massa. Inclusive, eu não postei o meu vídeo do parto da Martina, porque ela nasceu muito roxinha. E eu fiquei assustada, apesar de saber que é totalmente normal, mas insegura de colocar nas redes sociais e ouvir coisas que não precisa. Exato. Postarei. Mas o que eu quero que tu saiba é que no meu vídeo, a primeira imagem é a tua mão. Ficou muito lindo, ficou muito poético. E assim, uma cesárea. E olha a importância de eu te ter ali. A minha filha só mamou no meu peito, tão logo saiu da minha barriga, porque tu estava ali. Porque se tu não tivesse ali, teriam levado para pesar, para medir, para botar roupa, para bater foto, para mostrar para não sei quem, para ir para o Instagram, enfim. Então, eu só pude ter esse contato por ter uma profissional ligada a essa humanização e por saber da importância desse momento entre nós duas. Então, né, depois a gente conseguiu ir para o quarto e ter... Mas uma das minhas maiores dores, com certeza, de não ter conseguido finalizar o meu parto normal, foi não ter conseguido fazer esse movimento de nascer e vir para o meu colo. Né? E assim, na cesárea, infelizmente, né, hoje culturalmente é essa a maioria, e eu não creio, gostaria muito de acreditar que a gente conseguiria reverter isso, mas seria a base de muito estudo, de muito conhecimento, e o brasileiro não é muito adepto a estudar, né? A gente vê reflexo disso em tantas outras áreas. Então, demandaria sim da mulher, a partir do momento que pegar o seu positivo, ler, pesquisar, ir atrás, né, que tentar saber sobre. Então, não creio que esse cenário vai mudar muito, mas eu acredito que é muito, muito, muito importante a presença desse profissional, independente da via de parto. Ouvindo isso, eu falo que eu fico até emocionada, porque
Eu falo que a minha maior resistência é o centro cirúrgico. Eu não sou bem-vinda no centro cirúrgico, né? A minha presença incomoda. Ainda hoje o tempo passou e tá melhor. Mas de ser trombada, de ser colocada um pouco para fora, de antigamente tinha umas piadas, hoje já melhorou em relação a isso. Eu falo que o meu maior ato de amor é entrar com uma mulher dentro do centro cirúrgico. Que é o mais difícil para mim. Eu lembro da tua carinha, mais perdida que surdo em bingo. Completamente. É um habitat, mas que não é meu. E eu falo que a mão da mulher, eu falo que parto são ligações de mão, entrelaçamento de duas mulheres, né? Só de você, não precisa falar nada, você dar a mão e falar, eu estou aqui, ou colocar a mão na mulher, calma, eu estou aqui. E eu vejo alguns nascimentos, assim, que deixam o neném nascer dentro da banheira sem colocar a mão. Eu sempre achei muito feio. Eu acho que alguém tem que ser recepcionado com uma mão. Então, eu não gosto de minha foto no parto, mas eu gosto da foto da minha mão. E saber que vai adorar meu vídeo. Que eu estava lá, não sou eu protagonista, porque quando você fica tirando muito foto, é como se você colocasse você em destaque ao parto. Não sou eu. O parto acaba quando a mulher para o parto. Quem sou eu sem vocês? Se vocês bancam o parto, eu vou até o final. Se vocês param, eu não aprendo nada e não vou até o final. Então, a protagonista do parto é a mulher. Então, quando você, na minha visão, né? Quando você coloca uma foto que a parteira está pegando o neném, parece que olham mais para a parteira do que para a mulher. É igual nasceu um bebê, o bombeiro pegou. Quem fez o parto? O bombeiro, não foi a mulher. Não é? Aí tira, ou o policial. Pergunta, quem fez teu parto? Não é? É sempre. É, exatamente. Quem fez teu parto? E quando tira foto, não tira foto da mulher, tira o bombeiro ou o guarda, sei lá quem fez, que pegou esse menino, mas não foi a mulher. Então, só a mão, ela só precisa de um toque, só uma ajuda, porque todo o poder de um parto é o poder da mulher. Exato. Né? É isso. Gente, a gente está aqui ao vivo também pelo Instagram. Minha mãe já está me dando oi. A Érica veterinária mandou aqui, Ângela, essa mulher é a melhor. Essa dupla é imbatível. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, gente, a gente está encaminhando agora para a reta final. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para a Ângela, se ficou alguma dúvida em relação a isso, a diferença da doula para a enfermeira obstétrica. Eu tinha feito algumas perguntinhas também, a Sabrina Fetz também, maravilhosas, amo demais. Sabrina, encontrei com ela essa semana, a gente tomou um café. Minha galera. Todo mundo, a tua galera. E é isso, né, Ângela? Eu acho que o maior trabalho que a gente tem aqui hoje é muito mais do que falar sobre a diferença de uma doula para uma enfermeira obstétrica, entender que as duas são fundamentais, né, independente da via de parto. E tentar quebrar esse paradigma, né? Tentar quebrar essa situação de que parto normal é loucura, que parto natural é loucura, né? E eu acho que a gente só consegue isso realmente empoderando essas mulheres de conhecimento. Não tem outra forma que não seja através de mostrar conhecimento científico mesmo, né? Porque o mundo está tão cesarista. E eu sei que tem pessoas que são cesaristas que vão estar vendo que às vezes não vão concordar. Inclusive, é uma coisa que eu quero fazer um dia, trazer num podcast um convidado de parto normal e um convidado cesarista e a gente fazer o circo pegar fogo aqui para cada um mostrar os seus porquês. Porque quem é cesarista também tem os seus porquês. Né? O meu marido é cesarista, meu sogro é obstetra cesarista. Então, assim, eu sei os porquês também, né, do outro lado. Mas eu acho que seria bacana trazer, né, esses profissionais pra gente falar. E uma mulher. E assim, a gente conseguir entender que inclusive o baby blues está relacionado muito à via de parto. Conseguir entender a importância da simbiose que acontece no momento do parto, no momento do trabalho de parto, na importância desse contato. O que é cesárea? Claro, a cesárea é terrível? Não, gente, cesárea não é terrível. Mas na minha concepção, no pouco que eu estudei, e no pouco que a Ângela estudou, bem pouco, só 27 anos, né, Ângela? Ela é bem-vinda quando necessário. Quando é necessário. Né? Ela é bem-vinda. O que não dá é tipo, vou ali fazer minha unha, fazer meu cabelo, amanhã meu filho vai nascer. Gente, isso impacta na vida direta da saúde da criança. Diretamente, como eu falei. Processos metabólicos, processos neurais e emocionais, e enfim. Então, assim, acaba que é uma banalização do parto, né? Eu escolho o dia, eu escolho a hora, eu escolho como, eu escolho quem, eu escolho.
e às vezes intercorrências. Inclusive tem um obstetra que eu sigo, doutor Braulio Zarzella, se eu não me engano. Braulio Zarzella. Zarzella, ele é maravilhoso. Eu vi um vídeo dele, num podcast, inclusive, que ele fala assim, quais são os riscos de um parto normal? Hemorragia e infecções. Tá? Esse é um risco depois que a mulher tem um parto normal, se ela tem algum risco de morte por hemorragia ou infecção, né? Hemorragia uterina ou infecção. Agora, se eu vou fazer uma cesárea, pensa aqui comigo, eu corto uma pessoa, corto inclusive vasos, eu aumento ou eu diminuo esse risco de hemorragia? O que acontece muito é assim, por exemplo, deu uma complicação da cesárea, é normal. Deu uma complicação de um parto normal, nossa, o parto é perigoso. A criança vai para a UTI de um parto cesárea, é normal. E não é normal do parto natural, entendeu? Isso. Então, vão banalizando. E, rompeu a bexiga. É e são escondido essas coisas, né? Rompimento de bexiga, laceração. Eu já vi médico cortando intestino de mulher em cesárea. Né, cortando coisas erradas, eu vi tudo que você puder imaginar dentro do hospital. Então, isso não é colocado, é retirado, é enganado, às vezes nem contado o que aconteceu exatamente naquele momento. Então, tudo que é relacionado à cirurgia é normal e não é normal do parto, não pode acontecer nada de errado. Você entendeu? E outras coisas que eu vejo que faz com que uma mulher desiste, alimenta o medo dela para o parto, alimentam a dor dela, e o parto ele tem que lembrar que ele não é só dor fisiológica, ele é dor emocional. Então, essa mulher não vai parir só aquele bebê, ela vai parir as dores emocionais que foram colocadas na cabeça dessa mulher e que ela viveu. Tanto é que a medicina classifica o parto também como espiritual. Aquilo que a gente não entende do parto é jogado na espiritualidade. Então, por que às vezes aquela mulher não conseguiu? Outra coisa que ela tem medo de ser julgada. E se eu não der conta, eu vou ser julgada? Ela tem medo de ser julgada por não conseguir o parto. Ela tem medo de muitas coisas e ela paralisa com o parto. Ângela, mas sabe o que eu acho? Tem tudo isso, mas eu acho que o maior medo da mulher ainda está relacionado à dor. O medo que as pessoas colocam de você não aguenta a dor. Eu acho que isso ainda é o que mais pega. Pelo menos assim, das pessoas que eu tive contato, das mulheres que eu tenho contato mais próximas, de por que tu agenda uma cesárea? Não dou conta de ter parto normal, não dou conta de passar aquela dor. Cara, tudo bem, beleza. Ela nem sabe não tô te pedindo para ter um parto normal, então. Mas, entre em trabalho de parto. Deixa só teu filho avisar. Deixa só ele avisar que tá na hora dele nascer, já tá bom. Você quer uma cesárea? Você não quer? Beleza. É o direito da mulher de escolher, não é? O corpo dela, as regras dela, beleza. Você quer ir pra faca? Vai, tranquilo. Mas deixa, pelo menos, o processo fisiológico acontecer. Mas é o modo de como fala. Você vai ler alguma coisa em relação a parto normal. Nossa, o parto normal equivale a quebrar 22 ossos. Caramba, quem escreveu essa besteira? Tem mulher que não tem essa sensação. Exato. Cada mulher vai ser um parto, cada mulher é um problema. E eu vejo, cada mulher tem uma sinalização de dor naquilo que ela leva para o parto. São as bagagens que ela não curou. Então, o parto está muito relacionado com a dor emocional da mulher. Então, se eu tenho problemas emocionais, eu vou ter muito mais dor. Se eu não me alimento direito, eu vou ter muito mais dor. Se eu não dormir, eu vou ter muito mais dor. Eu vejo as minhas desistências de parto, não tanto por dor, mas por exaustão. Exaustão, e depois, no final, ela me dizer... Falaram que eu não ia conseguir. Então, aquilo estava muito forte nela, sabendo no meu caso, da desistência. Particularmente, eu vou falar que falaram para mim que eu não ia conseguir, que eu não aguentaria 2 contrações. No meu contador de contrações, só em casa, eu tive mais de 60. Mais as que depois que chegaram no hospital. Então, para mim ali, o que pegou foi realmente a exaustão. Já estava há muito tempo, né? E é uma coisa que eu falei para a Tati, vou falar aqui de novo. Eu devo esse relato de parto para os meus seguidores, que normalmente o pessoal faz relato de parto com parto normal, né? Então parece que eu não me sentia digna de fazer um relato de parto, porque acabou que virou uma cesárea intraparto. Mas vou falar sobre isso, sobre todas essas sensações, sobre tudo o que aconteceu. E no meu caso, foi essa sensação de tipo, eu estava exausta e eu não estava mais tolerando aquela dor. Só que falar para mim, você não vai aguentar, para mim aquilo já não fazia mais diferença nenhuma. Entendeu? Tipo, eu já sabia que aonde eu tinha chegado, eu estava realmente no meu limite.
Ali eu não aguentava mais. E eu lembro, inclusive, da cara, quando o Thiago entrou e falou, porque ela estava encaixadinha, né, com o pescocinho pro lado e tal, e aí falou, você está esperando complicar, e no fim ela tinha um torcicolo congênito, então eu acho que a gente teria realmente um trabalho um pouco grande ali para fazer ela dar essa viradinha para ir pro expulsivo, de fato. Mas eu lembro do teu semblante também, quando o Thiago saiu e eu virei para vocês e falei, e agora? Aí você falou, você que decide. Você que sabe. Aí eu falei, eu não tô aguentando mais essa dor. A dor tá muito forte. Porque ele não queria mais fazer a analgesia, que depois eu descobri que ele falava que não podia mais, já tinha usado um excesso de medicação. E é mentira, ele estava querendo, na verdade, era me conduzir para o parto dele, né? Me ignorou o meu querer nesse momento e conduziu o parto da maneira que ele achava que deveria ser. Então, ele poderia ter seguido com a analgesia infinitamente, até realmente ela nascer, mas hoje, depois de eu ter visto que ela tinha esse torcicolo congênito e que teria essa dificuldade realmente dela encaixar, e que ela realmente era um bebê grande, apesar de eu também ser uma mulher grande, enfim, hoje, vamos dizer que eu perdoo, né? Nasceu bem, nasceu com saúde, tá tudo certo. Mas eu lembro do teu semblante de tipo, você que decide. Você que vai coordenar. É seu parto. É isso, eu falo assim, nada de radical. Se a mulher tem uma orientação entre o parto normal e a cesariana, e ela decide para uma cesariana, é o direito dela, é a escolha dela, né? Isso. Se ela entrou num parto, viu que não era mais para ela, ou que ela não tem mais condições para prosseguir, é ela. Então, eu acho muito errado, se está tudo bem, o médico interromper, a enfermeira interromper porque está cansado, a equipe interromper. Quem tem que ter a decisão... Troca de plantão. Eu já vi uma moça me falou que o parto dela virou cesárea porque trocou o plantão. Tipo assim, quem assumiu o plantão? Ela vinha com um obstetra que era ok, né? Que estava conduzindo o parto normal e ficaria ali até o plantão acabar. Aí o médico que entrou falou, não, tá quanto tempo em trabalho de parto? Assim, não, cesárea. O médico decidiu que era a hora da criança nascer. Ai, gente, eu acho sério, isso sim deveria ser um crime. Porque ainda no meu caso eu que escolhi, né? Eu pude ter essa opção de escolher, vou para uma cesárea. Isso é uma violência. Agora pensa, a mulher chegar... Gente, é um caminho tão longo que a gente percorre, Exato. Tão longo para chegar até ali. E tão longo não é só as horas que está em trabalho de parto, tão longo é a gestação toda. É tudo que a gente... Toda a expectativa que a gente coloca naquele momento. Exato. Para um profissional chegar e definir que não, agora vai ser uma cesárea. Tinha um médico que dizia assim, um médico que trabalhava com humanização, e ele é até falecido, que é o Dr. Sebastião, ele dizia assim, o médico ou a equipe que leva a mulher para uma cesárea é igualzinho o efeito de um sequestrador para uma vítima. Ou ele induz aquela mulher para desistir do parto, dizendo que ela seria responsável se acontecer alguma coisa com o bebê, então é como se fosse uma arma na cabeça da mulher. Isso. Porque como o parto, as violências acontecem com a mulher, então uma violência obstétrica, a violência que leva ao parto, é uma violência contra a mulher. Se acontecer alguma coisa, você é a culpada, né? E essa culpa vai ser em tudo. Se o aleitamento materno não dá certo, se acontece alguma coisa com a criança, a mulher é culpada. Então, sempre a mulher tem que ser responsável sozinha, né? Olha, a culpa vai ser sua se alguma coisa acontecer com o nosso filho no seu parto que você quer. Então, a mulher leva muito isso nas costas. A responsabilidade se alguma coisa der errado, né? Pode acontecer alguma coisa no parto normal. E engraçado que daí na hora da cesárea não tem, né? Não. Daí tá tudo bem. Se o neném foi cirúrgico. Você tirou 37 semanas ou 38 semanas, foi para UTI, tá tudo bem. Não, se sangrou até a mãe morrer, também risco cirúrgico. Acontece a hora que a gente entra, a gente até assina lá, risco cirúrgico. Exatamente. Eu sei que pode acontecer, aí tá tudo bem. Exato, que aumenta 3 vezes maior a chance de uma hemorragia da mulher. Então, aí eu tava falando que aquela hora do Dr. Braulio, ele fala isso, né? Na hora que corta a pessoa, se aumenta ou diminui esse risco? E infecção? A hora que você faz um corte, você aumenta ou diminui o risco? Então, se for olhar a questão de complicação, né? E aí depois a gente entra para um próximo episódio do podcast, provavelmente a gente vai fazer, sobre tudo isso que vira a vida da mulher depois que a criança saiu. E aí? Nasceu e agora?
E aí tem a cesárea, se tem o corte, se foi normal, aí tem toda a parte que pode ter dificuldade de urina, e aí tem a parte do baby blues, aí tem a parte do cuidado do bebê, aí tem a cólica, e é por isso que nasceu o MamiCast. Para a gente poder discutir absolutamente tudo que engloba a maternidade. A gente está só começando. A gente ainda está na gravidez, a gente ainda está no parto, na importância da doula, de uma enfermeira obstétrica, mas a gente ainda vai muito longe discutindo sobre isso, porque eu acho que a gente precisa dar voz para essas mulheres. A maternidade é muito solitária e a maternidade é muito cheia de achismo. É muito o que o fulano achou, o que o Beltrano me disse, o que... Então, assim, a ideia de ter um MamiCast é trazer conhecimento, é trazer ciência, é trazer a rotina, é trazer a realidade, é dar luz para essa mulher. Eu não sei se tu viu algumas postagens que eu fiz uma postagem semana passada falando sobre isso, de tipo, não amei meu filho no primeiro momento. Menina do céu! Já tive, assim, acho que está com mais de 2.000 curtidas e tem uns 100 e poucos comentários e da mesma forma, 90% das mulheres concordam e falam sobre e 10% senta o sarrafo, porque com elas não aconteceu. Mas tudo bem se contigo não aconteceu. Não quer dizer que não possa acontecer. Exato. Então, eu acho que, assim, antes de mais nada, vamos tirar a sujeira debaixo desse tapete e vamos trazer luz para a realidade. Vamos empoderar essa mulher de conhecimento, vamos mostrar para ela por A mais B o que é, o que não é. E aí ela decide, dali para frente, né? Ela decide, ela é livre para conduzir a vida dela, o parto dela, a família dela, os filhos dela, do jeito que ela quiser. Mas, se ela tiver um norte, né, com certeza vai ser muito melhor, muito mais fácil para ela. Você viu que quem entrar em trabalho de parto fez com você? Senhora! Não, mas é que nós temos tempo, temos assunto para muitos episódios ainda, você não tem noção. Falei para a Tati semana passada, meu trabalho de parto me mostrou tanta coisa, tantas curas necessárias em relação ao meu marido, em relação à minha mãe, em relação a mim mesma. Isso é uma coisa assim que vai ter que ter um podcast de 5 horas para falar sobre isso, porque realmente o parto não é físico, ele é muito mais emocional. Sim. Muito mais espiritual, emocional. Exatamente. Gente, então a gente vamos ver se tem mais algum comentário aqui no Instagram. Termo de consentimento, o Thiago está falando aqui. Maternidade é um acontecimento marcante. Vamos encaminhar então aqui para o final. Ângela, muito obrigada pela tua presença aqui no podcast, na minha vida, no meu trabalho de parto. Infelizmente, não terei mais filhos, mas quantos filhos tivesse, eu gostaria de ter do meu lado. Foi fundamental para mim. Não vou falar muito, senão eu choro. Vou finalizar aqui, depois eu te dou um abraço. Obrigada por nos acompanhar nesse episódio da MamiCast. Eu espero que você esteja saindo daqui inspirada e informada. Lembre-se que você não está sozinha nessa jornada. A gente está aqui para te apoiar, para educar e também celebrar junto com você. Continue nos seguindo para mais histórias, dicas e conversas bem genuínas. Até o próximo episódio do MamiCast e cuide-se, mamãe.